senhor. Ela pode entrar agora? Ah, pode deixar entrar, por favor. Diga que eu aguardo por ela. Sim, senhor. Bom dia, Dr. Kim. Bom dia, senhora Han. Por favor, entre. Gostaria de um café, uma água, alguma coisa? Não, obrigada, doutor. Na verdade, só queria mesmo saber detalhes sobre o meu marido. O pós-operatório dele, como está? O estado do senhor Han Misu ainda inspira muitos cuidados, mas ele está estável neste momento. A cirurgia foi extremamente delicada. Houve uma intercorrência, mas conseguimos controlar a situação a tempo. Ele está na UTI, em observação intensiva. Os sinais vitais estabilizaram após a transfusão e os exames laboratoriais iniciais são animadores, mas queremos monitorar o restante dessas primeiras 24 horas com atenção total. Ah, é. Soube que o senhor não só salvou meu marido como médico, mas que doou o próprio sangue para ele. Eu nunca vi, em todos esses anos, alguém ir tão longe por um paciente. Eu não tenho palavras para te agradecer, Dr. Kim. Eu prometi à senhora que faria de tudo para salvar o seu marido, e foi isso que eu fiz. No momento decisivo, era o único recurso possível. Fico muito aliviado que tenha dado certo. Doutor, não vou esquecer o que fez por nossa família. Nunca. Senhora Han, permita-me mudar um pouco de assunto. Eu gostaria de conversar com a senhora sobre algo, um tanto delicado. Um assunto pessoal, na verdade. Depois da minha reação e do meu marido ao ouvir o nome dos seus pais, imaginei que essa hora iria chegar, Dr. Kim. Pode perguntar o que quiser. Senhora Han, desde o início de tudo, toda essa situação tem me inquietado. A semelhança entre mim e o Sr. Han, o tipo sanguíneo, e como a senhora disse, a reação do senhor e da senhora ao ouvir o nome da minha família. Por favor, seja honesta comigo. Há uma ligação entre minha família e a sua? Há algo no passado que explica tudo isso? Dr. Kim, existe sim. Existe uma ligação. E quero deixar bem claro que tudo isso está sendo uma surpresa, tanto para mim quanto para o meu marido. Tehan, eu posso te chamar assim? Claro, claro. Eu nunca tive segredos com o meu marido. Eu sei tudo sobre a vida dele e ele sabe tudo sobre a minha. Há gerações de desavenças mal entendidas, feita de orgulhos feridos e decisões impensadas entre as famílias Han e a Kim, especialmente entre os homens das duas famílias. Por ironia do destino, o Misu se apaixonou por uma Kim, a Kim Soyeon, sua mãe. E a paixão foi recíproca, Tehan. Eles viveram um romance de verdade. Sua mãe foi o primeiro amor dele. E ele teria feito de tudo por ela. A, a minha mãe? Minha mãe e o Sr. Han? Sim. Ninguém sabia desse romance, exceto a sua avó, que de alguma forma tentou protegê-los. Ela permitia encontros escondidos em casa, mentia para o seu avô. Mas um dia, como toda mentira bem intencionada, ela foi descoberta. Os patriarcas, seu avô e o pai do Misu, a família toda caiu sobre eles dois como uma tempestade. Tiraram qualquer chance deles estarem juntos. Sua mãe foi obrigada pelo próprio pai a se casar com Park Dae-ho. E o Misu mandaram para
para os Estados Unidos, ameaçando-no. Disseram que se não obedecesse, faria mal à sua mãe. Ele passou anos e anos fora, Terran. Anos tentando lidar com a saudade, com essa ferida. Então, é, tem a possibilidade de eu ser o filho dessa história de amor? Terran, pela semelhança física entre você e o Missun, e agora a questão do tipo sanguíneo, a verdade é que a possibilidade é realmente muito grande. Eu não posso te dar 100% de certeza sem um exame, é claro, mas tudo aponta para isso. E eu quero que você saiba de uma coisa, e preste muita atenção do que eu vou dizer. Se você realmente for filho do Minsun, ele nunca soube da sua existência. Jamais. Ele não foi embora porque quis te abandonar, porque quis fugir da responsabilidade. Se alguém escondeu alguma coisa, não foi ele. Continuando, pouco tempo depois da volta dos Estados Unidos, eu e o Missun nos conhecemos, nos aproximamos devagar. Só então eu percebi o quanto ele era um homem marcado por ausência, por perdas dolorosas que nunca nomeava. Nos apaixonamos e nos casamos. E você precisa acreditar em mim. Tudo foi construído sobre amor e lealdade. Depois de alguns anos, nós conseguimos realizar um sonho de formar uma família. Eu engravidei e nasceu então o nosso filho. Só que ele nasceu com uma doença rara, a síndrome de Menkes, herdada de mim. Você deve conhecer, claro. É uma doença genética, sabe? Ligada ao metabolismo do cobre. Não é só cruel por tudo que impõe à criança, mas porque depois do diagnóstico, descobri que todos os nossos bebês correriam o mesmo risco e que eu não poderia mais tentar engravidar. O Sokimin foi o nosso único filho, Terran, e partiu aos 3 anos de idade. Você não imagina, ou talvez agora até imagine, o tamanho do buraco que isso deixou na gente. Uma dor que ainda nos acompanha, mesmo que em silêncio. Senhora Han, eu sinto muito. Me desculpe perguntar, mas como a senhora se sente ouvindo tudo isso, cogitando que eu talvez seja o filho do seu marido? Terran, eu amo meu marido mais do que qualquer coisa nessa vida. E conheço o sonho dele de ser pai, de construir uma família. E sei o quanto ele sofreu pela perda do nosso filho. Se for verdade que você é filho dele, eu vou ficar feliz por ele. É estranho admitir, porque eu sempre fui um pouco ciumenta, mas acho que seria uma dádiva para ele saber que tem você. Uma bênção tardia, mas merecida. Eu nunca impedirei que se aproximem. Pelo contrário, a felicidade dele é a minha felicidade. E de certa forma, talvez até eu ganhe um pouco de consolo também. Não deixe que o medo ou a dor do passado te impeçam de buscar essa verdade. Isso explica tudo. Isso muda tudo para mim, senhora. Sempre quis entender o meu lugar, a minha história. Agora eu sinto medo.
mas também sinto uma vontade imensa de conhecer esse lado que ficou em silêncio a minha vida toda. Terran, hoje quem responde pelo Missu sou eu, não é? Sou eu quem assina por ele, que autoriza tudo. É justo que esse passo também parta de mim. Sim, senhora. A senhora é responsável pelos encaminhamentos dele, inclusive do ponto de vista legal. É importante que tudo isso seja feito com a sua autorização, sua participação. Ok. Pois bem, eu autorizo, Terran. Quero que você faça o exame de DNA. Vamos acabar de vez com essa dúvida, seja ela qual for. Não se pode viver na incerteza para sempre. Se for preciso, coleta o material dele, inclusive enquanto ele ainda estiver na UTI. E eu mesmo faço questão de assinar tudo. Obrigado, senhora Han. De coração. Eu realmente nem sei como agradecer. Sei que não é fácil estar nessa posição. Eu fiquei com medo de trazer mais sofrimento para a senhora ou para o senhor Han. No que depender de mim, seja qual for o resultado desse exame, estarei ao lado de vocês dois. Não se preocupe, querido. Se o Missun realmente for o seu pai, ele vai ficar muito feliz. E, se você quiser, eu posso te ajudar a contar para ele. A preparar o coração dele para essa possibilidade. Você não precisa enfrentar isso sozinho, Terran. Nada precisa ser feito sozinho. Não mais. Fica mais leve assim, entende? Eu sou muito grato pela senhora, de verdade. Sua generosidade, não sei se eu teria essa mesma força. Mas o fato da senhora estar disposta a me ajudar já é muito mais do que eu esperava. Talvez seja justamente nos instantes mais difíceis, Terran, que a gente precisa mostrar de qual lado está. O importante agora é a verdade. Depois, a gente aprende a viver com ela e faz caber o amor. Ei, eu eu tô sonhando, você tá mesmo aqui. Não é sonho não, meu amor. Sou eu mesmo. Você tá aqui. Eu senti tanta sua falta, Tei. Oh, meu amor, eu tô aqui sim. Vim justamente te buscar pra gente ir pra casa. Ficar de verdade juntos. Do jeito que a gente gosta. Eu também estou precisando disso. E você? Como é que você tá depois de tudo? Eu tô bem, Cookie. Na verdade, eu acho que eu vou ficar muito melhor quando a gente estiver em casa, deitado na nossa cama, sentindo o cheiro doce do seu cabelo e o calor do seu corpo colado no meu. Quero poder te encher de beijos hoje e amanhã também, só para compensar tudo que passamos. Até que enfim, eu tava sentindo falta disso, sabia? Falta de você, dos seus carinhos, dos seus beijos. Hoje eu quero só ficar grudado em você, tipo, o tempo inteiro. Eu posso? Pode, deve, e eu faço questão. Prometo que hoje não tem hospital para atrapalhar,
Nem plantão, nem chefe chamando a gente. Só nós dois, cansados, mas juntos. E você, cuida de mim também. Eu preciso de um colo. Sempre, sempre, Tei. Te cuido hoje, amanhã, sempre. Você é meu mundo. E agora eu quero só você pra mim. Tei, como foi a conversa com a senhora Han? Você voltou pra cá com um olhar diferente. Foi. Foi difícil, sabe? Muito difícil. Mas ao mesmo tempo foi como se uma janela tivesse se aberto dentro de mim. Passei a vida me perguntando por quê? Por que meus pais nunca me amaram de verdade? Sempre me senti estranho, um intruso. Vivia achando que havia feito algo errado, um pecado invisível. Só podia ser isso. Era, era tudo o que passava na minha cabeça. Nunca entendi o motivo deles me olharem daquele jeito, como se eu fosse uma obrigação, não um filho. Mas depois da conversa com a senhora Han, algumas perguntas começaram a ser respondidas. Que perguntas, Tei? O que foi que ela te contou? Ah, a senhora Han contou uma história antiga, da época da minha mãe. Eles se apaixonaram, o senhor Han e a minha mãe, antes dela casar com o Daiho. Foi um romance de verdade, daqueles de famílias que tentou destruir de qualquer jeito, não tem? Aquelas histórias de livros. Pois bem, o pai dele e o meu avô obrigaram cada um a seguir um rumo diferente. A minha mãe foi forçada a casar com Daiho, enquanto o Sr. Han era mandado para longe, para os Estados Unidos. O quê? Caramba, mas que crueldade. Mas espera, isso significa que você pode não ser filho do Daiho? Daí você acha que o Sr. Han pode ser o seu pai? A senhora Han disse que a possibilidade é muito grande. Ela me autorizou a fazer o exame de DNA para tirar essa dúvida de uma vez por todas. E Cookie, agora tudo faz sentido. Por que dos meus pais nunca conseguirem me amar direito? O jeito como eu sempre me olhei no espelho e não reconheci nada do Daiho em mim. No fundo, acho que sempre soube. Só precisava de um motivo para acreditar. E agora ele existe. Tei, não importa o resultado. Não importa de quem você é filho pelo sangue. A pessoa que você é, tudo que construiu, a bondade, a dedicação que você dedica aos outros, isso é só seu. Mas eu fico feliz por você, de verdade. Feliz de saber que talvez, agora, você encontre as respostas e a paz que sempre procurou. Obrigado, meu amor. Eu precisava ouvir isso. Talvez o mais importante seja saber que, qualquer que seja essa verdade, eu tenho você. E agora sinto que posso recomeçar. Que eu posso recomeçar do zero. Só com quem sempre me enxergou de verdade.
Eu te amo. Eu também te amo, meu amor. E eu vou sempre estar ao seu lado, Terra. Sempre.